Olá, boa tarde pessoal, graça e paz, né? Obrigado pela oportunidade de estar novamente aqui trazendo um vídeo, que você possa ouvir essa mensagem e ela trazer algo positivo, algo de Deus para a sua vida. Hoje eu quero falar de erros que estão na Bíblia, não erros da Bíblia, porque a palavra de Deus, o próprio Deus, ele é verdadeiro, ele é sem sombra de dúvida, sem sombra de erro, e a palavra de Deus está cheio de erros, sim, de homens e mulheres como eu, de carne e osso, que pecaram. E com esses erros dessas pessoas que estão na Bíblia, a gente pode aprender, a gente pode crescer, a gente pode ser melhorado, a gente pode alcançar uma maturidade espiritual melhor, para que a gente não venha cometer os mesmos erros. Ou se a gente os cometeu, que a gente venha modificar o nosso jeito de ser, nosso jeito de agir, para que esses erros não voltem a acontecer nas nossas vidas. E o primeiro erro que está na Bíblia, de um homem, de uma mulher, é o erro de Adão e Eva. Você conhece a história? Eles pecaram contra o Senhor, e a primeira coisa que eles fizeram depois de pecarem, o erro que cometeram foi fugirem da presença de Deus. E quantas vezes a gente comete o mesmo erro? A gente peca, a gente falha, algo grave acontece nas nossas vidas, e a gente, em vez de correr para os pés desse Deus, do único que pode perdoar, do único que tem graça e misericórdia sem medida, a gente foge da presença de Deus. Então, se você pecou, se você errou, não fuja para a presença de Deus. Não cometa o mesmo erro que Adão e Eva, mas vá correndo para a presença do Senhor e busque o seu perdão, busque conserto que Ele vai fazer. Outro erro que a gente aprende através da palavra do Senhor, que está na Bíblia, de um homem que você conhece, Josué, aquele grande general que comandava os exércitos de Israel. Quando eles estão adentrando Israel, um povo tenta enganar e consegue enganar Josué, vindo ali disfarçado de pobres, de mendigos, de carentes, que não iriam fazer mal a Israel, que moravam distantes de Israel, daquele local que eles estavam, e por Josué não consultar a Deus, ele errou. E quantas vezes nós cometemos o mesmo erro que Josué naquele momento? A gente não consulta a Deus, a gente vai dando sim para qualquer situação que se apresenta diante de nós, para qualquer proposta, e quando a gente vê, o erro chegou, o erro aconteceu. Josué errou porque ele não consultou a Deus. Se ele tivesse consultado ao Senhor, ele saberia que aquele povo estava enganando. E se eu e você tivéssemos consultado ao Senhor quando uma proposta foi nos dada, foi nos apresentada, se a gente tivesse buscado do Senhor a resposta para essa proposta, para esse momento, a gente com certeza não teria errado, não teria pecado, não teria trazido dano para as nossas vidas. Nós encontramos também na palavra do Senhor, um pouco mais para frente, Jefté. Você conhece a palavra do Senhor? Jefté é aquele homem que ele vai pelejar contra os inimigos de Israel, e ele promete, ele diz para Deus que quando ele voltasse vitorioso do combate, da peleja, da guerra, o primeiro ser vivo que ele encontrasse, quando ele adentrasse a sua casa, a sua propriedade, ele sacrificaria para o Senhor. E ele volta vitorioso, e o primeiro ser vivo que ele encontra vindo, correndo em sua direção, é a sua própria filha. E você conhece a história que ele acaba sacrificando a sua filha, acaba matando a sua filha. Por quê? Porque errou grandemente em propor a Deus um voto de tolo. Deus abomina, Deus não pede sacrifício humano. O único sacrifício que ele fez foi o seu próprio filho por mim e por você. E Jefté errou nesse voto de tolo que ele fez. E quantas vezes a gente faz votos de tolo, a gente promete algo que não tem nada a ver com a palavra de Deus, que aliás é contrária a Deus, é contrária à sua palavra, e a gente faz esse voto de tolo. Então não erre como Jefté errou. Pense bem antes de fazer um voto com Deus, porque você tem que cumpri-lo. Senão você acaba passando por mentiroso. E se você volta alguma coisa para Deus, que isso tenha que ser de acordo com a palavra de Deus, de acordo com a sua verdade. Amém? Nós encontramos também no Antigo Testamento outro homem que errou, que está lá na Bíblia, e o nome dele é Balaão. Você conhece a história? O rei inimigo de Israel, ele contrata literalmente Balaão para amaldiçoar Israel. Ou seja, o grande erro de Balaão, que conhecia a Deus, foi tentar amaldiçoar o povo que Deus abençoou.
E a palavra de Deus é bem clara, ela nos ensina que nós devemos abençoar os nossos inimigos. Agora, quanto mais a gente deve abençoar o povo de Deus. E Balaão errou grandemente porque ele tentou amaldiçoar o povo de Deus, o povo de Israel. Que você nunca faça isso, que você abençoe os teus inimigos como a palavra pede e que você muito mais ore e clame para que Deus abençoe o seu povo, abençoe a sua igreja que está esparramada pelo mundo afora. Amém? A palavra de Deus também nos apresenta um grande homem de Deus, né? Salomão, aquele rei que substituiu Davi e que foi o homem mais sábio que houve na terra, porque ele pedira para Deus sabedoria para cuidar do povo de Israel e Deus o concedeu. Mas Salomão erra grandemente, porque a palavra nos diz que ele quis experimentar um pouco de cada que essa vida oferecia para o ser humano, e Salomão foi lá experimentar o que a vida oferecia em todas as áreas. Ele errou, ele pecou, você conhece a história, que ele acaba se embriagando, ele acaba se envolvendo com mulheres que serviam a outros deuses, a deuses estranhos, e acaba tendo uma grande queda no final da sua vida. Errou porque ele quis experimentar tudo que a vida oferecia. Que você não venha, que você venha se santificar, se apartar de toda a aparência do mal. Amém? A gente adentra ao Novo Testamento e a gente se depara também com homens e mulheres que erraram. E dentro da Bíblia nós encontramos ali a vida de um homem chamado Natanael. Você conhece a história. Quando Jesus começa o seu ministério, ele é apresentado ali pelos seus primeiros discípulos a Natanael, um jovem que também seria discípulo do Senhor Jesus. Mas naquele momento, Natanael comete um grande erro. Natanael questiona os outros discípulos, os seus amigos, se por acaso poderia vir algo bom de Nazaré, da onde Jesus nascera. Ou seja, o grande erro de Natanael é o erro que é cometido hoje em dia em grande quantidade na televisão, na internet. A gente vê as notícias que estão esparramadas aí pelo mundo afora de preconceito. Ou seja, preconceito à raça, à cor, a credo, preconceito a estilo de vida, preconceito à religião, preconceito a tantas coisas que foi o erro de Natanael e é o erro que é cometido hoje. Preconceito, a gente tem uma ideia errada, sem conhecer, sem saber a profunda, a gente já vai julgando, condenando uma pessoa, condenando alguém por algo que essa pessoa às vezes nem cometeu. Algo que é injusto na vida daquela pessoa, por causa do preconceito, a gente erra como Natanael errou. Sim, de Nazaré veio o nosso Salvador, de Nazaré veio o Messias de Israel, e da onde a gente menos espera pode vir um grande homem, uma grande mulher de Deus, porque Deus assim o age. Então que a gente não venha ter preconceito, para que a gente não venha errar. Amém? A palavra de Deus também nos mostra a vida de dois jovens, né? Você conhece João e Tiago. Quando a mãe desses dois jovens, ela se apresenta ao Senhor Jesus, ela pede: ó Jesus, coloca um à tua esquerda e um à tua direita quando o teu reino vier. Ou seja, o erro desses dois jovens foi, desses dois discípulos, que eles quiseram cargos e posições elevadas. E quantas vezes nós erramos porque a gente quer ser ovacionado, a gente quer ser aplaudido, a gente quer ser visto, a gente quer ser reconhecido pelo mundo afora, na internet, e a gente erra por quê? Porque a gente já devia estar mais que feliz e contente por aquilo que Deus nos deu. Por a gente já fazer parte do reino de Deus sem merecer. A gente já faz parte do reino, a gente já faz parte da lista daqueles que têm o seu nome escrito no livro da vida. Se Deus tem algum cargo, se Deus tem alguma posição para nós, Ele vai fazer, Ele vai nos colocar. Mas a gente não pode cometer o mesmo erro de João e Tiago, de querer posição grande, de querer ser melhor que os outros. Seja humilde, que Deus vai te exaltar na hora certa. Que Deus vai, se prepare, ande na presença de Deus, que no momento certo, na hora certa, no tempo de Deus, no kairós de Deus, Deus vai fazer com que você seja colocado numa posição. Não erre como João e Tiago, desejando coisas grandes que ainda não estão cabíveis para você. Que você aguarde no Senhor para você não errar, para você não pecar. A palavra de Deus também ali no Novo Testamento nos mostra a vida de um homem chamado Dimas. Ele é pouco conhecido, mas está lá no Novo Testamento. Ele era um contemporâneo dos apóstolos de Cristo, e a palavra de Deus diz que Dimas errou grandemente,
porque Dimas amou o presente século. Ou seja, um erro que é cometido hoje. Hoje muitas pessoas estão amando o presente século, amando as coisas palpáveis, aquilo que é material, aquilo que a traça e a ferrugem vai consumir, aquilo que o ladrão vai roubar. Essas pessoas têm amado o presente século. Isso é um grande erro. Para a gente terminar, apresentando mais um erro que há na Bíblia, não da Bíblia, de um homem chamado Saulo de Tarso. Você conhece Saulo de Tarso, se torna, depois de encontrar com Cristo verdadeiramente, o apóstolo Paulo. Mas Saulo de Tarso, ele comete um grande erro na sua época. Ele comete o erro de querer ir contra Cristo e contra a sua igreja, de perseguir a Cristo e a sua igreja. E quantos Saulos de Tarso existem hoje que estão cometendo o mesmo erro, perseguindo a Cristo e a sua igreja? Existe uma igreja, existe um remanescente fiel, existem pastores fiéis, existem pessoas realmente comprometidas com a verdade de Deus, com a sua justiça, que não andam segundo a carne, que não andam segundo o mundo, e nós não podemos ir contra Cristo e nem contra essa igreja verdadeira de Cristo que existe esparramada pelo mundo afora. Senão, a gente vai cometer o mesmo erro de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso caiu do cavalo. Não caia do cavalo perseguindo a verdadeira igreja de Cristo, mas que você ore por ela, que você clame por ela, porque essa igreja, esse remanescente é que vai ser salvo. Amém? E finalmente nós temos na palavra do Senhor Deus, o próprio Jesus Cristo, aquele que não cometeu nenhum erro, nenhum pecado, e é o único que pode consertar o seu erro e o meu erro. Se a gente errou, se a gente pecou, vamos correr aos pés do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra de Deus diz que o sangue do Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, nos purifica de todo erro, de todo pecado. Errou, pecou, busque ao Senhor Jesus. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento do homem, guarde a sua mente e guarde o seu coração, hoje e sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém.